Seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, nós estamos fazendo um programa temático, um programa especial, trazendo informações sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, uma doença que mudou o mundo, que mudou o cenário do nosso país, de todo o mundo, da nossa cidade, do nosso estado. E para falar sobre os diversos aspectos que essa pandemia está trazendo, a gente conversa com o Dr. Magno Zanelato, que é pneumologista. A gente tem um bate-papo com o professor doutor de administração Oswaldo Calegari, com a empresária Maria Priscila Nabosny, que optou por home office, e com o advogado Fabiano Abage, que conta para a gente quais são os direitos e deveres das pessoas, trabalhadores, patrões, nesse momento de tanta dificuldade, de tanta dúvida. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. A CS Club de Ponta Grossa reservou esse espaço especial da nossa dica para falar da grande tendência a ser seguida nesses dias. Prevenção, cuidados. Nós estamos passando por uma situação sem precedentes, que é essa pandemia causada pelo coronavírus, a Covid-19. Então, pensando nas CS Lovers, a CS Club está intensificando a sua estrutura de atendimento online. Você pode conversar com os consultores através do WhatsApp, você pode pedir que o pessoal manda as peças para você e ainda o pessoal está com descontos especiais. Eu, se fosse você, não deixava de aproveitar, de viver, de incentivar o comércio local, principalmente nessa perspectiva de você poder contar com uma estrutura em que você não vai colocar ninguém em risco. Deixa eu passar para você o telefone do pessoal para te atender. É o 99800-6181. 99800-6181. A equipe da CS Club vai estar lá prontinha para te atender e para mandar o que você precisa, sem aumentar a exposição de risco de todo mundo. Essa é a melhor dica, prevenção. Não faz nem 15 semanas, o mundo está diferente. Todos estamos diferentes, até meio perplexos, porque uma notícia que começou até, de certa forma, que não causava muito espanto, alguns casos de pneumonia numa província do interior da China, no início de dezembro do ano passado, foi evoluindo, e hoje nós estamos diante de uma pandemia. O Brasil está em estado de emergência, o Paraná, Ponta Grossa não é diferente, e está todo mundo assim, convidado, convocado e sendo solicitado de que permaneça em casa, de que fique na sua reclusão social, de que não circule. O que será que tem de mito, o que será que tem de verdade, que riscos de saúde nós corremos? Para tirar essas dúvidas, eu recebo hoje aqui o Dr. Magno Zanelato, pneumologista, que vai contar sobre isso para a gente. Dr. Magno, prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer é meu e obrigado pelo convite. Doutor, a gente viu o povo dizendo, essa é uma nova gripe H1N1, esse é só um resfriado, isso não faz nada, isso é alarmismo. E a gente está vendo as coisas evoluírem de um jeito bem diferente. É sério, né, doutor? Muito sério. É muito sério. É só quando as pessoas fazem esse tipo de comentário, é só contra-argumentar. Vocês viram quando teve a gripe H1N1, fecharem aeroportos, trancar fronteiras, fechar grandes parques temáticos? Já viram cidades desertas, assim, cidades inteiramente turísticas desertas? Nada disso aconteceu antes. Esse vírus é diferente do H1N1. Causa os mesmos sintomas, por isso é muito difícil diferenciar uma gripe comum, uma gripe H1N1 e os sintomas do coronavírus são muito idênticos. O que vai acabar diferenciando vai ser a evolução e, obviamente, a confirmação do diagnóstico da presença do patógeno, né, do vírus nesse indivíduo. Né? E porque no começo, né, como eu falei, eles viram ali uma pneumonia diferente que apareceu na China,
Aí daqui a pouco eles descobriram, no final, ali na virada de 2020, essa nova cepa aí do coronavírus, né, essa variedade dele, e aí a coisa foi de um jeito, quer dizer, daqui a pouco, em 24 ali finalzinho de janeiro, fevereiro, caso da Itália, caso do Brasil, e hoje, assim, rapidíssimo aconteceu tudo isso. Nós deveríamos aprender com o que aconteceu na Ásia e o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Obviamente, saiu de lá e está migrando, está se alastrando, se esparramando essa infecção aí, considerada uma pandemia porque é mundial, né? Só que na Ásia, eles têm muita tecnologia, eles são muito disciplinados, eles dispensaram muito recurso. E quando fizeram o toque de recolher, ninguém estava na rua. Ninguém estava na rua, ninguém estava trabalhando, ninguém simplesmente se parou para atender uma situação desastrosa. E se conseguiu o controle, né? Outros países asiáticos, Singapura, Japão, eles são disciplinados, eles têm recursos. Já foi para a Europa, também tem recurso, também são disciplinados, mas perderam o time, entende? Eles perderam, Ana, aquele momento de fazer, olha, ainda a doença não está, não apareceu ainda, é um e outro caso. Na hora de fazer, quando tomaram medida já era tarde. Acharam que estavam, como muitos brasileiros, em coronaférias. Exatamente. Agora, em vez de a gente aprender, eu acredito e tenho absoluta convicção que a gente está sendo muito moroso em tomar medidas, né? Nós temos que realmente encarar essa situação com a gravidade que ela requer. Nós precisamos interromper o ciclo de propagação do vírus. E a única maneira de interromper o ciclo é efetivamente uma pessoa não poder transmitir para outra. E isso aí só se dá se todo mundo se afastar de convívio mútuo, de aglutinações. Não é só aglutinações assim de... Estão falando inicialmente 50 pessoas, 200 pessoas, 50 pessoas, mas na verdade é de pessoa para pessoa. Uma pessoa infecta duas infecta quatro infecta 8 e assim por diante, mas numa velocidade gigantesca. Um vírus extremamente contagioso, né? Que sobrevive em algumas superfícies, aí podendo sobreviver até 4 ou 5 dias. Então, você veja, passa uma pessoa contaminada na igreja, vai rezar, e pega lá no púlpito, lá vai rezar e coloca a mão infectada. Escorreu o nariz, encostou ali, e no outro dia a pessoa vai lá, ela encosta lá, ela pega. Ou ela pode ir num dia que essa igreja não tenha tanto movimento, numa quarta-feira, só que na missa de domingo, depois de 5 dias, uma pessoa vai colocar a mão lá no banco e vai pegar, porque ainda vai ter o vírus vivo. Assim é no vidro, no aço inox, então tem algumas superfícies que ele se mantém muito tempo. E o contágio é extremamente... o vírus se instala assim de uma maneira... tem facilidade de contágio. Então, precisamos tomar as medidas que são necessárias. É terrível parar de trabalhar, de produzir, deixar de ganhar. Todo mundo vai ter impacto financeiro. A pessoa autônoma, a empresa que tem os seus empregados, o trabalhador, todos vão ter prejuízo. Mas o prejuízo maior é se não se tomar as devidas medidas para que isso daí se consiga, o que todo mundo está falando, achatar a curva. Não seja todo mundo infectado de uma vez só e imploda nosso sistema de saúde, que não consegue daí atender as pessoas e se torna uma questão de calamidade pública, né? E a gente fica chocado em ver, né, doutor, um país, por exemplo, como a Itália, que, né, os países de primeiro mundo, saúde, estrutura de primeiro mundo, eles estão escolhendo quem eles deixam morrer, porque eles não conseguem atender.
Exatamente. E é lógico que a população da Itália é uma população, todos os países europeus, eles têm uma faixa etária, uma população mais envelhecida, né? Tem poucos filhos e eles são longevos. Então, acaba tendo no índice, na incidência lá de mortalidade, aparece óbito em pessoas mais velhas, né? Mas o vírus, quando você vai ver, tem pacientes jovens, agora falaram que não acometia crianças, está aparecendo os casos nas crianças, e você vê as alterações em pacientes jovens e crianças, alterações nas tomografias e no quadro clínico tão grave como é no idoso. Só que o idoso, por às vezes não ter reserva e tal, às vezes não consegue suportar, muitas vezes, 1 semana, 2, 3 semanas no respirador, porque o seu órgão já foi um órgão deteriorado com os anos de vida. Já um paciente jovem que tem uma capacidade de assimilar mais essas alterações abruptas e agudas, às vezes ele consegue se manter lá no respirador 1, 2, 3 semanas e se recuperar e daí conseguir ter uma recuperação desse quadro grave. Mas precisa ter condições de material, precisa ter o respirador lá, né? Precisa ter o respirador, precisa uma pessoa para entubar e tudo, precisa ter um leito no hospital para poder atender. Se não tiver, como é que vai atender? Daí vai morrer as pessoas que não eram para morrer. E, né? Doutor, então, nessa sua colocação, o comprometimento pulmonar do Covid-19, do coronavírus, é maior do que de outras gripes, resfriados, etc. Ele é mais nocivo ali para o pulmão, ele é mais vilão do pulmão. É uma doença nova, está se estudando, está se conhecendo muito dela num curto período de tempo. Muitos trabalhos estão saindo já da Ásia, associações aí com o uso de algumas medicações que pode ter uma evolução pior, né? E daí começa a se estudar os mecanismos. Mas a alteração, ela no pulmão faz um processo inflamatório brutal, bilateral, na parte de cima, de baixo, em todo o pulmão. E por isso que a pessoa, com esse processo inflamatório brutal, não consegue respirar. Todo o pulmão acometido. Quero salientar que na gripe H1N1, também uma virose grave que teve, também fazia um processo inflamatório brutal no pulmão. É muito diferente, às vezes, de algumas situações que nem tem algumas pessoas erroneamente passando informações e isso desconstrói muitas vezes aquilo que a informação correta está tentando construir e propagar, que é de uma doença indolente. O resfriado é indolente, às vezes nem febre não faz, dá uma coriza, dá um espirro, 2, 3 dias a pessoa está melhor, um pouquinho de dor de garganta. A gripe influenza, ela já é mais intensa, a pessoa já demora 7, 10 dias para se recuperar. Ela já tem sintomas de febre alta, ela fica prostrada, 2, 3 dias, é uma coriza mais intensa, tosse importante, mas também se recupera. H1N1 já começou a fazer um grau de acometimento pulmonar bastante importante e essa aí a gente está vendo também que faz um acometimento primário da doença. A gripe comum é feita a vacina nos idosos a partir dos 60 anos para você imunizar contra a gripe, que a pessoa gripada ela pode descompensar outros problemas de saúde e daí vir a instalar aí uma sinusite, uma pneumonia, um processo bacteriano secundário e a pessoa acabar falecendo por uma complicação secundária à infecção gripal. Só que tanto o H1N1 como agora muito mais intenso o Covid-19, eles fazem alterações primárias próprias do próprio vírus. Quer dizer, eles não precisam nem da ajuda de bactéria para serem terríveis. Exatamente. E nem ajuda, assim, de comorbidade. Lógico que se a pessoa tiver mais idade, tiver um diabetes, tiver uma pneumopatia, aí, um enfisema mais grave,
tem mais dificuldade de suportar esse impacto da infecção. Mas não quer dizer que a doença Num vai jovem ser pior também nele que no jovem. Quer dizer que ele vai ter mais dificuldade de se recuperar. Essa é uma colocação bastante importante para as pessoas entenderem, né, doutor? Porque exatamente. o grupo de risco não é que ele tem mais facilidade de pegar, ele tem mais dificuldade de recuperar. Exatamente. E, doutor, quais são, assim, quando é a hora de procurar o serviço de saúde ou quando é a hora de não ir encher ainda mais as unidades, ou pronto-socorro, pronto-atendimento? Qual é o diferencial aí? Que dificuldade, né, para a gente responder isso. Na verdade... Até pelo pânico que cada um fica a cada espirro, né? Quem não quer procurar uma opinião de um profissional da área de saúde, até de um próprio especialista, pulmão e tudo, para saber se ele está com uma doença mais séria ou não está. Todo mundo quer. Mas assim, a gente volta novamente no começo da entrevista aqui. A grande objetivo que temos é afastar o contágio. Ela é muito contagiosa. Então, se a gente evitar de procurar locais que normalmente você já vê várias pessoas aguardando numa sala de espera de um pronto atendimento, isso já é uma situação habitual, com vírus sem vírus. Imagine essa doença que ela contagia assim rapidamente e faz várias pessoas ficarem acometidas ao mesmo tempo, esse monte de gente ir num pronto atendimento. Essas pessoas continuarem indo no supermercado, em lojas, no cinema, etc., é uma coisa que vai fazer com que nós não tenhamos condições de fazer o atendimento. Então, esperamos, as recomendações são para que só os casos graves procurem um atendimento hospitalar. E o que é caso grave? Quando a pessoa está respirando, está com febre, está com tosse, ela com os sintomáticos, ela toma um antitérmico, ela melhora da febre. Aquela dor no corpo, aquela prostração, ela está congestionada, toma um antihistamínico, antigripal, tira aquela congestão, ela se sente melhor. Mas a falta de ar, a pessoa começa a dar 2, 3 passos, ela não consegue respirar, começa a ter falta de ar. É isso que está sendo recomendado, que essa pessoa, ela procure daí a assistência hospitalar. E nos hospitais a orientação é que é para esses casos aí que seja coletado material para que se faça o diagnóstico do Covid-19. Queria salientar aí que nós estamos, você veja, já com problema de material para se fazer diagnóstico. O ideal seria a gente ter a gente tirar essa dúvida. Para todo mundo, né? Assim. Para a gente poder identificar aonde que, principalmente agora numa fase onde não está assim, você não sabe onde que está. Ponta Grossa, será que tem? Não tem. A gente sabe que tem gente aí com estado gripal, mas o que é gripe H1N1 e qual que é a Covid-19? É H1N1, aquele ali é H1N1, aquele lá é vírus da influenza mesmo, é gripe normal, gripe. Aquele ali é Covid-19, vamos ver todos os contatos dele, os amigos. Ele foi para o colégio, pega aquele colégio. É isso que a China fez. Eles foram atrás dos casos, pega o caso, isola, pega todos os contatos, faz teste, também tem positivo, isola. Aquele lá também isola. Então vão tirando de circulação essa turma. E a gente, se não tiver como fazer o teste, como é que a gente vai atrás de contatos e isolamentos, etc. Não dá. Tem que isolar todo mundo daqui. Mesmo porque, às vezes, demora aí 2, 3, 4, 5 dias para a pessoa manifestar os sintomas, mas já está transmitindo. Só que se você tirar ela de circulação antes, ela não vai estar transmitindo para as outras pessoas. Doutor, e nesse caso, quer dizer, para quem pode ficar em casa, né, a recomendação, para quem não pode, evitar ao máximo o contato e manter as normas de higiene. Evitar ao máximo o contato, proximidade, né? Então, no começo da entrevista, novamente, nós falamos que às vezes se coloca a mão lá na igreja. Mas vamos falar no corrimão da escada do shopping? Né? Se não tiver alguém limpando lá, a pessoa que deu uma espirrou na mão, colocou a mão no corrimão, deixou o vírus no corrimão. Se não tiver alguém limpando constantemente aquele corrimão,
É lógico que alguém vai colocar a mão e vai pegar. Não é de se fechar o shopping? Lógico que tem que se fechar o shopping. O cinema, se alguém senta lá na cadeira do cinema e pega, na próxima sessão a outra pessoa que sentar, colocar a mão lá, vai pegar. Né? Então, o ideal é tirar de circulação. Para a pessoa que está sintomática, é lógico que tem que usar máscara, faz barreira. Não vai jogar o vírus em você. Vai tossir, não tem a máscara. Todo mundo está sendo amplamente divulgado, não tossir na mão. Né? Estão falando até no braço, se você é destro, usa a mão direita, né? o braço direito, porque tem menos risco daí quando você... de você encostar aquela primariamente. São tentativas de você pegar e minimizar o contágio. Né? Sempre uma limpeza da mão exaustiva aí, com água e sabão e colocação de álcool gel, álcool. Então, são medidas tentativas, mas nada supera a retirada das pessoas do contágio. E eu acho que isso está sendo muito pouco em termos educacionais, em termos de entendimento das pessoas, entenderem a importância de nós pararmos um pouco. Não porque querem, não porque é gostoso, deixar a situação de ganho de lado, porque o prejuízo, se mantiver pouca responsabilidade em como atuar nisso, vai ser muito pior, com inclusive muitas perdas de vida que não precisariam perder, né? Então, acho que essa aqui é a mensagem que tem que ser tomada. Você veja, eu tenho nos últimos 3 meses aí, a gente só escuta isso e dentro, por se tratar da minha especialidade, a gente está sempre conectado com a Sociedade Paranaense de Pneumologia, que está sempre nos mandando diretrizes, estão se reunindo e discutindo os casos, que estamos conectados à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que estão conectados com o pessoal da infectologia, do intensivismo que circulam no país e sempre estamos municiados de informações de colegas que estão dentro dos hospitais, vendo o fluxo de pessoas sendo atendidas e passando informações para nós. E mesmo assim, por causa de desinformações de pessoas, às vezes até colegas médicos que consideram que não é uma infecção tão grave, acaba soltando informações que desconstroem e que as pessoas não param para ver realmente a gravidade. O doutor quer apavorar as pessoas? Não quero apavorar. Conscientizar. E a conscientização só se vai ter com informação correta. Tem vídeo de médico falando que é patologista e não é nada de patologista, falando que esse vírus do Covid-19 é banal. Beba água quente, beba água fria, beba limão. Então, faça tudo isso, mas fique longe dos outros. Tá certo, doutor. Soluções de imunidade que não tem nada comprovado que resolve alguma coisa, a vitamina D em altas doses que não... Então, essas desconstruções não deixam as pessoas atentas para ver a necessidade de se parar um pouco para tentar evitar a catástrofe. Talvez esse seja o momento correto, enquanto ainda não tem casos. Ponta Grossa tem algum caso já diagnosticado do Covid-19? Nenhum. Até agora não. Pode ser que esteja circulando aí, mas não tem. Mas não é agora o momento de evitar? Porque está tendo já casos confirmados. Era 60, foi para 70, 100, está subindo. Já tem um caso de óbito hoje em São Paulo. Já tem mais 2, já tem, né? Uma colega, e os Estados Unidos, por exemplo, está 1 ou 2 semanas na frente da gente. Você vê uma colega nossa, em 3 dias aqui, Estados Unidos, eles têm um pouquinho de... Talvez eles estejam numa incidência 1 ou 2 semanas de diferença para nós. Eles, de 3 dias aqui, veja a situação. Dia 16 de março, tinha um total de casos de 3.500 casos, 68 mortes. No dia seguinte, 4.300 casos, 75 mortes. 18 de março, hoje, 7.000 casos e 100 mortos. Então, vamos conseguir parar enquanto é tempo, né, doutor? Muito obrigada. As suas informações foram fundamentais, importantíssimas.
e tomara que a gente consiga aprender com tudo isso. Obrigada. Eu que agradeço. No próximo bloco, a gente vai ver o impacto econômico dessa pandemia que, claro, está nos atingindo a cada dia. A gente continua aqui com esse nosso programa especial temático sobre o coronavírus, sobre Covid-19, que é o que está aí movimentando o mundo. Você viu no bloco anterior, a gente conversou sobre as implicações de saúde, sobre como isso impacta o corpo, o organismo das pessoas, né? E agora vamos saber como é que isso vai impactar a saúde financeira das pessoas. Essa deve ser uma consequência também bastante grave e que vai se prolongar por um tempo. Para conversar sobre isso, eu recebo o professor da área de administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor doutor Oswaldo Calegari. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Infelizmente, para falar de um impacto que nós gostaríamos que não estivesse existindo, né? Mas eu estou à disposição. Professor, a gente viu até no Facebook, até de uma forma, eu diria um pouco grosseira a colocação, mas que infelizmente ilustra o que parece que vai ser uma realidade, que nós vamos ter no Brasil talvez mais falidos do que falecidos pela doença. Nós estamos nos encaminhando a isso, vai impactar assim, tão gravemente na saúde financeira das pessoas? Veja, o impacto financeiro ele vai ser decorrente de uma série de medidas, né? O que vai nos dizer qual vai ser a quantidade de falidos, né? Eu não espero que isso aconteça dessa forma, serão as contramedidas, né? Uhum. Então, o que nós vamos ter de investimentos na área governamental, que tipo de incentivos a consumo virão por aí, né? Essa semana tivemos algumas medidas como liberação e antecipação de 13º, de fundo de garantia. Então, o governo procura estabelecer algumas formas para que o dinheiro continue circulando. Então, isso é a estrutura básica da economia. O governo, se tivesse alternativas de caixa, né, vai se buscar agora um estado de calamidade aí para que você possa ter uma liberação, né, uma facilidade um pouco maior para transacionar na estrutura orçamentária do governo, que é bastante rígida, e isso talvez traga algum tipo de mecanismo que possibilite também ampliar os gastos do governo. Porque como é que funciona isso? Quando o governo tem capacidade de gasto, né, ele avança fazendo construções, fazendo obras, destinando recursos para que as localidades tenham dinheiro girando, né? Então, quando o governo consegue fazer obra, né, consegue gastar com obras, esse dinheiro gira na localidade e assim faz uma exponencial. Todo esse dinheiro está girando, né? Porque o governo é um grande gerador de compras de serviços, né? Ele é um dos grandes consumidores no Brasil, né? Sim, o governo é um grande indutor, né? Então, quando o governo faz uma obra, vamos imaginar a construção de um hospital, por exemplo, uma ponte, qualquer coisa nesse sentido, né? Vai fazer uma estrada, qualquer coisa que o governo faça um investimento, toda a estrutura paralela começa a ser induzida, né? Então, o governo vai fazer um hospital, eu tenho toda uma estrutura de empresas que vão ser instaladas próximas a esse hospital para fornecer insumos para esse hospital, pessoas que vão construir moradias para aqueles pacientes que vão vir atender aqueles que poderão ser internados para fazer algum tipo de tratamento. Toda essa estrutura, ela é induzida por algum tipo de investimento governamental num circuito, digamos, numa estrutura, num perímetro bastante significativo, né? A cidade como um todo, em toda a região, acaba sendo beneficiado por esse tipo de obra. Professor, e a gente tem visto alguns analistas comentando que, assim, nós estávamos vindo de um ciclo em nível mundial de desenvolvimento, quando se trata de bolsas de dólar, desses ativos, num crescendo já há muito tempo, e que estava mesmo na hora de uma sacudida, aí, de um terremotinho. Isso acontece mesmo? Quer dizer,
essa teoria tem esse respaldo aí de que sempre é cíclico a economia? Exato, a economia é cíclica. Uhum. Né? Alguns estudiosos dizem que se o governo não mexer muito, ela se revive. Ah, tá. Né? É aquela coisa do dia de muito, véspera de pouco. Exatamente. Então, o que acontece, por exemplo, com Bolsa no Brasil e Bolsa pelo mundo? Uhum. Né? A Bolsa no Brasil estava aí com seus 100 e poucos pontos, né? Não vou falar em números específicos porque não é essa a ideia. Uhum. Tem alguns números aqui para você, se você, de hoje inclusive, Uhum. para a gente conversar sobre Bolsa. A Bolsa é uma expectativa de geração de riqueza futura. Essa é a ideia, né, do negócio, da Bolsa. Porque ela não é um movimento que diga respeito a uma parcela expressiva da população, né? Fala assim, Bolsa caiu, Bolsa subiu. Quem está lá trabalhando no dia a dia tem a tendência de dizer, e eu tenho o que exatamente com isso, né? Na verdade, isso afeta. Por quê? Na medida que uma empresa não consegue transferir para a sociedade que ela vai gerar algum tipo de ganho, o seu sócio acaba vendendo o seu papel. Entendeu? Tá. Uhum. Quando ele vende seu papel, existe uma coisa chamada lá nessa estrutura que é o efeito manada. Então ele começa a vender, o outro começa a vender também, o outro começa a vender e as ações se deterioram, né? Viram um valor muito pequeno. Só que a partir do momento que essa empresa não consegue se recapitalizar e não consegue demonstrar que vai gerar essa riqueza futura, ela pode até deixar de existir, por conta de toda a estrutura que ela precisa manter no mercado. Então, vamos imaginar uma empresa de ramo alimentício, para a gente ter uma ideia bem... Que todo mundo conhece, né? Uma prática. empresa... E essa empresa começa a não entregar lucros futuros, a não por dizer, minhas ações crescem. Porque o que é ação para as pessoas entenderem? A ação é uma parte desse patrimônio da empresa. Né? Então, quem compra ação, compra uma parte desse patrimônio. E as ações não tem nada de virtual, ela é extremamente prática, ela é extremamente física. Eu compro um pedaço por 10. É um exemplo simples, compro um pedaço por 10. Eu vendo esse pedaço, coloco na bolsa e vendo esse pedaço por 11. Opa, está se valorizando. Eu ganhei 1. Exatamente. Recuperei 10 e ganhei 1. Quem comprou de mim vende por 12, certo? Ganhou 1 e recuperou o seu 10, certo? Porque ele pagou 11 e assim sucessivamente. O que ocorreu nesses últimos 5, 10 dias de uma forma bastante abrupta? O valor que estava, vamos supor lá, em 15, então várias pessoas já compraram e venderam, e o valor de uma ação é o último preço pago por ela. Né? Então, quanto é que vale uma ação? Vale o último preço que o mercado foi capaz de pagar por ela. Estava em 15. Quando alguém disse, não quero mais isso, não quero mais essa ação. Quando ele disse, não quero mais essa ação despenca de valor. Ou seja, a última pessoa que comprou vai perder todo esse dinheiro. De fato, não tem nada de virtual nisso, ele vai perder mesmo. É como se tivesse botado fogo no dinheiro dele. Ele pegou 15, por exemplo, foi lá e comprou e pagou todo mundo ganhou na cadeia. Né? Quando a ação baixou para 8, por exemplo, ele perdeu 7. Ponto, perdeu. O que acontece com a empresa, efetivamente? A empresa, nesse primeiro momento, ela não perde. Porque a empresa teve esse dinheiro lá atrás, quando ela vendeu essas ações, num primeiro momento, que a gente chama de abertura de capital. Mas essa empresa pode, na expectativa de não ter geração de lucros futuros, não conseguir vender novas ações. E se ela não vende novas ações, ela não consegue ampliar. E neste ciclo, ela também pode passar dificuldades e ter até que demitir, ter uma diminuição na sua margem, não consegue fazer reinvestimentos. Então, a longo prazo, isso pode afetar, inclusive, empresas bem estruturadas. Bem sólidas. Bem sólidas. Já a movimentação do dólar, que é um outro ativo aí da economia, é mais fácil de entender. Quer dizer, muita coisa no dia a dia, começar do pãozinho, né? Porque o Brasil não é autossuficiente em trigo, pãozinho que é comprado no exterior, se o dólar estiver mais caro, ele vai pagar o pãozinho mais caro, né? O dólar
são duas análises que nós precisamos separar hoje, no Brasil especificamente. O real hoje é um dos países, uma das moedas que mais perdem valor no mundo. Né? Meu filho esses dias perguntava, mas pai, o que tem a ver o dólar com o peso argentino e o real com a Argentina? Eu posso ter uma moeda que desvalorize menos que a outra em relação ao dólar, por uma série de motivos. O nosso hoje, fundamental que eu digo que é bastante representativo. Existe uma fuga de dólar bastante significativa do Brasil. Tá. Por um motivo muito simples. O Brasil tinha uma taxa de juros de 14%, 15% ao ano há alguns meses atrás, e hoje tem uma taxa de 4%. Me perdoe, eu não vi ainda, mas já houve hoje um novo corte, mais um corte, eu não sei exatamente quanto que essa taxa ficou, mas mais um corte. Se a gente for fazer uma conta bem clara, Ana, o Brasil hoje pode passar a ter juro negativo. O que quer dizer isso? Eu tenho uma taxa de juros de 4, eu não sei para quanto ficou, me perdoe, eu vou trabalhar com 4. Não deve estar muito abaixo disso de uma vez só, assim, né? Se eu tiver uma inflação de 4,5%... eu tenho uma taxa de juros negativa. Então, eu tenho uma taxa de juros que não vai remunerar meu capital. Porque se eu botar 100 mil reais na poupança em janeiro, e lá em dezembro, para comprar o mesmo produto que eu poderia comprar em janeiro, muito provavelmente em janeiro ele vai valer mais do que eu ganhei na poupança. Quer dizer, então nem sempre juro baixo é um bom negócio. Não, nem sempre juro baixo é um bom negócio. Aquela ideia comum. E nesse nosso cenário aí dessa novidade, que até o presidente do país mais importante do mundo está dizendo que nós estamos no pior cenário desde a Segunda Guerra Mundial, o que isso vai piorar ainda essa situação? Quer dizer, que nós já estamos correndo risco aí com bolsa, com dólar, com juro, com inflação, e aí nós temos esse cenário novo do coronavírus. Quer dizer, a lei de Murphy, tudo que é ruim pode piorar. Pode piorar. Tá. Infelizmente, lamentavelmente. Pode piorar. A própria recomendação de que fiquemos em casa, que é extremamente prudente, vai trazer para a economia um impacto bastante razoável, não vai ser um impacto pequeno. Não é o caso de alardes e alarme, mas os impactos virão. Né? Depende muito, como eu falei no início, das contramedidas que o governo vai adotar, porque são necessárias, serão necessárias. Né? Hoje já se falou num valor de R$200 para as pessoas que não têm estrutura formal, né? para os informais. Então, as contramedidas vão significar muito nesse momento. Agora, o impacto ele é bastante previsível, né? Você imagine o restaurante, né? Vamos pegar um restaurante e aí, a partir da semana que vem, é muito possível, em vários estados já está acontecendo isso, em vários países do mundo, se proíbe, inclusive, de um restaurante ficar aberto. Quem é que paga essa conta? Exatamente. Né? Hotelaria, aviação, né? Quem é que paga essa conta? O empresário vai arcar com um valor significativo. Então, eu acredito que venham medidas, né? Um determinado banco já usando aí da sua possibilidade de mídia, já colocou no mercado que as contas de quem está com seus valores em dia serão prorrogadas automaticamente para 60 dias. Tá. Então, ou seja... Existem várias medidas que vão auxiliando. Agora, o tal do prejuízo, Ana, ele não se recupera. O que eu deixei de ganhar hoje, eu posso ganhar amanhã um outro valor, não esse. Então, ficar 10 dias, 15 dias, 20 dias, não sabemos quanto, com o estabelecimento fechado, a conta de água, luz, empregado, ela está correndo. Né? Então, os impactos virão, depende mais uma vez das contramedidas, eu acho isso assim, muito importante. A perspectiva, pelo que a gente lê, por exemplo, nos Estados Unidos, uma ideia é mandar dinheiro mesmo para as pessoas continuarem gastando. Né? O problema é também gastar aonde se tudo vai estar fechado. Exatamente. Vai ter que todo mundo comprar pela internet. Sorte dos sites de compras. Vai haver uma procura grande.
Professor, muito obrigada. Nossa, ajudou demais esses seus esclarecimentos. E a gente torce para que a gente consiga se recuperar logo de tudo isso, para que as coisas possam gradativamente voltar ao normal e que todo mundo consiga aprender um pouco com isso também, né? Eu acho que esses momentos e essas dificuldades, elas vêm para nos demonstrar que a solidariedade ainda é melhor do que a mercantilização, né? Então, solidariedade, estender a mão, olhar para quem está em dificuldade, é muito melhor do que a mercantilização. Nós, numa estrutura muito mercantilizada, você acaba ficando nessas dependências, né? Cria-se algumas bolhas, né? Algumas pessoas perderam um valor bem razoável em bolsa, muitas empresas terão dificuldades. Então, é um momento de solidariedade, é um momento de entender a dificuldade dos outros. Infelizmente, essa estrutura mercantilizada, ela nos tira um pouco a ideia de que vivemos todos juntos, né? E eu acho que isso precisa voltar a ser algo principal na vida da gente. Tá certo. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. No próximo bloco, a gente vai ver direitos de trabalhadores e de empresários e também uma empresária que achou um jeito diferente de continuar trabalhando diante dessa temporada aí de reclusão social. É um instante só, eu já volto. Não saia daí. E esse é um cenário, como a gente já viu aí nesse bate-papo desse programa especial, que está deixando todo mundo com muitas dúvidas, e não é para menos. É uma situação totalmente nova. Como é que as pessoas lidam com isso no mercado de trabalho? Para saber sobre isso, eu tenho o privilégio de receber aqui o Fabiano Abage, que é advogado, especialista na área trabalhista, e a Maria Priscila, que é empresária da área de comunicação, para a gente saber um pouco sobre como eles estão, dicas, conselhos e como eles estão trabalhando. No caso da Maria Priscila, está todo mundo em casa. Gente, prazer recebê-los e sejam bem-vindos. Olá. Eu estava analisando, nós temos um pouco mais de 12 semanas que o mundo virou de ponta cabeça. Ninguém podia imaginar um 2020 assim, né? Eu acho que, tanto no setor econômico como jurídico, é uma situação absolutamente inédita. Todos nós vamos ter que nos deparar com toda essa situação inédita e cada um ter resiliência, ter improviso, observar toda a disposição legal para poder sobreviver. E embora a tua área seja da trabalhista, mas num aspecto mais genérico do direito, é praticamente um estado de exceção, né? Com esses estados de emergência e legislações novas e tal, é um estado de exceção, né? Vai ser muito do acordo. Tecnicamente, a gente até não gosta de utilizar essa palavra do estado de exceção, tá? Esse estado de exceção é uma situação mais grave ainda. A própria legislação trabalhista, ela dispõe em estados de emergência que a gente consegue integrar a realidade do trabalhador, situações específicas para que tanto a parte do empregado como do empregador sejam adaptadas a essas situações extremas para que nenhuma das partes seja tão prejudicada, porque é difícil a gente falar que não há prejuízo. O prejuízo acontece por parte tanto do empregador como do empregado. Tanto o empregador, obviamente, pela quase que a possibilidade de fechar as portas, e do empregado de perder o emprego, obviamente. E aí, nesse caso, no teu caso, Maria Priscila, você tem uma empresa que permite que a prestação de serviço seja feita de modo remoto. Então, você optou por isso. Como é que foi essa tua experiência, essa tua decisão? Olha, não foi nenhuma questão de optar, foi uma questão de, literalmente, sobrevivência, tá? A gente trabalha dentro de um segmento de comunicação em que, nestas circunstâncias, os clientes estão precisando muito da gente. Seja para processos de administração de crise, literalmente, de todos os tipos, seja nas divulgações e nos processos proativos de comunicação que precisam continuar acontecendo. Dentro desse sentido, e por
já estarmos em contato com clientes de várias partes do Brasil e também do mundo, o que acontece é que a gente já habitualmente já pratica de uma forma ou de outra o processo, muitas vezes, de home office. O que a gente fez foi instituir e adiantar esse processo de home office. Nos preparamos, já estamos aí há pelo menos mais de uma semana já nos organizando, conversando com os líderes da empresa, nos projetando para que a gente pudesse trazer da melhor forma possível esta operação. E no caso, nós iniciamos essa semana o home office para os 40 colaboradores. E aí, como é que é essa transição? Porque a gente tem, nós temos um hábito cultural, né, de termos aí o ambiente, o escritório, onde está ali à disposição a luz, o computador, a água, o cafezinho, etc., toda a estrutura. Aí, quando você transfere esse colaborador para home office, como é que fica essa negociação da estrutura, por exemplo? Um lado muito bom é que a nossa estrutura já é grande, sua maioria, eu acredito que 95% dos nossos colaboradores trabalham com, por exemplo, o laptop. Tá? Isso já facilita muito. Né? A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma sondagem de infraestrutura de cada um. Quem tinha internet, quem não tinha internet, quem tinha a situação de poder, sim, receber a questão do home office. Porque numa circunstância como essa, primeiras medidas que nós tomamos foi quem a gente, por exemplo, numa situação como essa, consegue colocar de férias. Tá. Tá? Quem a gente consegue colocar em home office. E quem, também dentro da circunstância, preferiu ir para o escritório. Então, eu tenho uma pessoa dos 40 que está indo para o escritório em São Paulo, que é a gerente administrativa e financeira. Por conta de toda a documentação e papelada, ela preferiu estar indo, só que nós disponibilizamos que ela vá de Uber todos os dias. Tá. Então, ela não está pegando transporte público. A gente liberou para que ela fosse de Uber e retornasse para casa todos os dias para que pudesse manter esse nível de segurança, de ambiente e de deslocamento. Tá? Os outros, especificamente, levaram os equipamentos, literalmente. Os que tinham equipamentos maiores de criação, computadores muito maiores, nós disponibilizamos desde infraestrutura para poder carregar esses computadores e também transporte para levar esses equipamentos. E por falarmos de agência de comunicação, nós não encontramos nenhum tipo de problema dessas pessoas não terem uma internet em casa ou um espaço que eles pudessem estar administrando. Celulares também foram disponibilizados para as ligações, para toda a nossa comunicação. E, claro, toda a nossa comunicação hoje é feita praticamente 100% por sistemas como Skype, WhatsApp, sistemas de conferência, né? Vídeos conferência. Quer dizer, o que a gente tinha, né, até pouco tempo atrás, alvo de muita crítica, as pessoas não se relacionam mais. É tudo por WhatsApp. Agora isso virou um benefício, né? Com certeza. Esse é um dos meios que o empregador pode exigir a prestação de serviço. É muito difícil para o empregador tomar todas essas medidas, porque não é tão simples como no caso da Priscila, que a prestação de serviço pode se dar somente pela internet. Por exemplo, numa fábrica, os funcionários não podem prestar serviço através de home office. Então, cabe a cada empregador, a cada administrador, verificar qual é a melhor situação para que, como eu falei, para que não haja tanto prejuízo, tanto para empregado como para empregador. Quais são as opções? Se a empresa fornecer os meios para poder fazer tomar o serviço através de home office, é possível adotar sim o home office, mediante um termo aditivo ao contrato de trabalho e mediante uma concordância. A lei também exige que haja uma concordância. Você pode até perguntar, mas se o funcionário não quiser, daí existe um princípio, que é um princípio do direito do trabalho, em que prevalece o interesse coletivo sobre o interesse individual, e o empregado sim vai ter que fazer o home office. Outras alternativas, em que quando não é possível fazer o trabalho através de home office, a concessão de férias coletivas e a concessão de férias individuais. Então, é importante a gente falar para todos que a concessão de férias não é uma prerrogativa do empregado. A concessão de férias é uma prerrogativa do empregador. Então, o empregador pode comunicar que a empresa vai entrar em férias e, nesses casos, também, conforme a legislação que prevê especificamente a situação da pandemia de Covid-19,
o empregador também não vai ser obrigado a observar os prazos previstos na própria legislação, na CLT, para concessão de férias, porque a legislação exige que para férias de 30, uma comunicação de 30 dias para férias individuais, uma comunicação de 15 dias de antecedência para férias coletivas. Então, também em razão desse princípio que eu acabei de mencionar, de prevalência do interesse coletivo sobre o individual, não vai ser necessário conceder esses prazos. Então, a empresa pode sim começar a dar férias a partir de sexta-feira, a partir da semana que vem. E no caso existe, do mesmo modo, no caso do home office, o controle de jornada, como é que ele é feito? Tá. O controle de jornada, na verdade, o home office já foi disposto, já passou a fazer parte da nossa legislação através da reforma trabalhista de 2017, em que foi aberto mais uma exceção do artigo 62 para home office. Existem duas situações. Se a empresa conceder os meios, a empresa pagar a internet, pagar os meios para fornecimento do trabalho, pode até enquadrá-lo na exceção do artigo 62, inciso 3. Então, não seria devido às horas extras. Mas, numa situação emergencial como essa, nós temos recomendado que faz o home office e, mesmo assim, vai ser feito através de um termo aditivo ao contrato de trabalho, mas não é proibido que a empresa controle a jornada por outros meios, até por meio de login, log-off, por meio até um controle manual de jornada. Então, vai caber, é uma prerrogativa da empresa, ou enquadrá-lo no artigo 62, inciso 3, que não precisa pagar as horas extras, desde que ela forneça os meios de prestação de serviço, ou enquadrá-lo simplesmente no home office, mas fazer o controle de jornada por outros meios, de outras formas, e eventualmente não. E sendo, nesse caso de controle de jornada, sendo necessário o pagamento das horas extras efetivamente realizadas. E outra dúvida, a gente viu aí os decretos estadual, municipal, federal, dispensando do trabalho, quer dizer, obrigando ao home office os funcionários públicos que estejam no chamado grupo de risco. Acima de 60 anos, em tratamento de algumas doenças, tem problema respiratório, asmático e tal. No caso da iniciativa privada, o empregado tem esta prerrogativa também, doutor, de pedir esse afastamento do trabalho? Tem. Também, segundo a Lei 3.979, que previu a pandemia, existiu, nessa lei existe a possibilidade de quarentena, existe a possibilidade também de saída para fazer exames, tá? Nessa possibilidade, nessa situação de quarentena, o empregado vai chegar para o empregador e falar: eu tenho uma suspeita, eu tenho uma suspeita, ou eu convivo com alguém que tenha fatores de risco. Em razão disso, a Lei 13.979 prevê que essa falta é justificada. Nesse sentido, qual que é a implicação disso? Sendo a falta justificada, cabe ao empregador fazer o pagamento desses primeiros 15 dias, se for como falta justificada. Então, o empregado pode chegar para o empregador e comunicar isso. Então, essa situação, existe previsão legal e, sim, é um direito do empregado que se sentir em grupo de risco, comunicar que ele está em quarentena. E agora seria, e aí nesse caso a minha pergunta vai para os dois, você como empresária, você como advogado, esse é o momento em que me parece que o ideal, além dessa previsão legal do coletivo sobre o individual, que não precisava nem ter lei sobre isso, né? Quer dizer, é o mínimo da solidariedade humana, mas é um momento em que o bom senso e as negociações estão favorecidas? O meu entendimento é que está bem claro isso, de várias partes, de quem também está no home office. Eu sinto que havia também uma ânsia das pessoas quererem também ficar em casa. Então, eu acredito que ainda temos muitos negócios que poderiam já estar aplicando o home office e que não estão. Então, está na hora de se atualizar e entender que, quando a gente está falando principalmente de prestação de serviço, é possível fazer assim, é possível ter uma boa produtividade. Nós estamos aí a semana toda
num ritmo de trabalho como se estivéssemos todos juntos na agência, porque quando trabalhamos com administração de crise, estamos todos voltados a poder contribuir com os nossos clientes, a poder conversar com os nossos clientes e orientá-los diante de uma situação como essa. Então, o meu sentimento, especificamente quanto aos colaboradores, é um sentimento nesse momento de precisamos todos passar por isso, para logo podermos voltar ao normal. Né? Então, é um sentimento coletivo mesmo e que é o melhor para todo mundo nesse momento, de estar em casa com as suas famílias, se cuidando. E no caso de um agravamento de crise, novas medidas vão ter que ser também negociadas. Por exemplo, nós temos aí o caso de Maringá, que fechou o comércio. Quem trabalha comissionado, por exemplo, claro que vai ter algum tipo de prejuízo, mas existe algum tipo de garantia de emprego nesse tempo de calamidade pública aí? Nós temos que fazer uma distinção entre funcionários seletistas e autônomos. Tá. Efetivamente, a CLT prevê, justamente para que não haja prejuízo em casos emergenciais como estes, em que vai ser concedido as férias. As férias vai ser concedida férias com o terço legal. O empregado vai ficar nessa situação resguardado o salário dele. Em situação de home office, ele vai continuar trabalhando e vai continuar recebendo. Mas os trabalhadores, que na verdade quase que a maioria dos trabalhadores que não tem o vínculo empregatício através da CLT, não está garantido pelos direitos constitucionais e da própria CLT, com certeza vão ser prejudicados, porque um trabalhador autônomo, um trabalhador que não tem, que depende de trabalhos eventuais, bicos, como a gente fala, ele não vai ter garantia nenhuma. Então, efetivamente, é uma situação que pode causar um caos social, sim. Já está sendo impactado, né? Eu acho que o importante de passar a mensagem também, que de qualquer forma todos os setores já estão sendo impactados. Então estamos aqui com 40 colaboradores em home office, mas o meu segmento já foi impactado financeiramente. Né? Eu tive, por exemplo, 2 situações de contrato de trabalho de experiência que estava para ser renovado e nós optamos em não renovar. Exatamente, quer dizer, então são situações que de uma certa forma já estão acontecendo e que todos precisamos ter consciência, porque realmente já está impactando a todo mundo. Não dá para querer tampar o sol agora com a peneira, porque é uma realidade concreta e que a gente vai levar ainda algum tempo para poder estar recuperando tudo isso. Eu faria uma menção que essa crise ela é emergencial decorrente da pandemia. Mas ela tem uma possibilidade, tem um efeito, tem uma possibilidade de reversão maior do que umas crises causadas por efeitos econômicos, como recessão, como problemas relacionados especificamente a crises mundiais e tudo isso. Então, apesar da nossa economia não estar numa crescente, uma crescente, eu acredito que nós vamos passar por um período de grave crise, mas que os meses posteriores, segundo semestre desse ano, vai haver na verdade não é vai haver um aumento extraordinário do trabalho decorrente dessa paralisação. Então eu acho que é uma crise que nós vamos entrar agora, nós vamos ter muita dificuldade, mas dentro de 4 ou 5 meses, até o final do ano, eu acabo sendo otimista no sentido que tudo isso a gente vai conseguir recuperar. Obrigada. E claro, obviamente, nós vamos sair diferente disso. Não tem como, né? É uma coisa sem precedentes. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui, agradecendo muito a nossa parceria com o New Hair Design e com a equipe da CS Club do Shopping Palladium. Fica aqui o meu agradecimento muito especial para você que nos acompanhou até agora. Cuide-se, cuide da sua família. Se puder, fique em casa, pratique esse afastamento social. Chega um momento em que o coletivo, como a gente falou aqui nesse bloco da entrevista, o coletivo precede o individual. Então, vamos pensar em todo mundo. Se você não corre risco, alguém próximo de você pode correr. Então, vamos ficar todo mundo bem, contar com a proteção divina. E eu espero você
por um bate-papo na TV Vila Velha, no programa Auto Estilo, na semana que vem. Até lá!